Boa tarde, você pode se colocar de pé, vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Que tarde especial é essa, a qual a igreja se reúne para relembrar o sacrifício do Senhor na cruz. Numa sexta-feira como essa, e hoje de manhã eu dizia até mesmo para o pastor que estamos numa sexta-feira nublada, e a Bíblia diz que o céu se escureceu naquele dia em que o nosso Salvador se entregou por nós. Quero ler aqui com vocês o texto de um devocional qual eu gosto muito, de Alistair Berger, e ele diz, como título, uma morte incomum. João 19:30 diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Os eventos em torno da morte de Jesus foram em grande parte movimentos rotineiros da jurisdição romana. Os julgamentos, os espancamentos, a procissão humilhante e a dolorosa crucificação faziam parte da rotina dos soldados envolvidos na execução de criminosos. O que não era rotina, contudo, era a escuridão que descia sobre todo o evento no meio do dia. Isso está lá em Mateus 27:45. Como se Deus tivesse fechado os olhos para a cena dolorosa. Esta foi tanto uma execução rotineira, quanto o maior ponto de virada em toda a eternidade. O que o tornava tão importante era a identidade do homem pendurado na cruz do meio. Ninguém menos que o Deus encarnado. Nossa mente jamais deve deixar de se surpreender com isto. Bem poderia o sol nas trevas se esconder e trancar suas glórias do lado de dentro, quando Cristo, o poderoso Criador, morreu pelo pecado do homem, a criatura. A Escritura não dá muita ênfase aos sofrimentos físicos de Cristo na cruz. Ele certamente sofreu dores físicas graves, mas os sofrimentos de seu corpo não eram nada comparados ao sofrimento de sua alma. Estes eram a alma de seus sofrimentos. Jesus experimentou plenamente toda a dor e agonia de estar separado relacionalmente de Deus, o Pai. Uma separação física, mental e espiritual. O que quer que você enfrente em sua vida, saiba que Jesus passou por coisas piores e, portanto, entende como você se sente. Não apenas isso, mas a angústia inimaginável que ele suportou foi por mim e por você. Somente quando chegou a hora certa, Cristo proclamou em triunfo: está consumado. Telestai, a dívida está satisfeita e totalmente terminada, paga. A crucificação de Cristo é frequentemente retratada com a cruz erguida acima da multidão que olhava. Na realidade, porém, uma vez que a cruz foi abaixada em seu lugar, os pés de Jesus provavelmente estavam muito perto do chão. De igual forma, a vida, morte e ressurreição de Cristo não estão acima de nossa vida, mas intimamente perto de cada um de nós. Não, a morte de Jesus não foi uma morte comum, mas sim uma morte que promete dar, por meio da fé, a verdadeira vida. Tudo muda quando consideramos tudo o que aconteceu naquela cruz e dizemos a nós mesmos, todos os dias: ferido por mim, ferido por mim. Lá na cruz, o meu Jesus foi ferido por mim. Foi-se minha transgressão e agora estou livre. Tudo porque o meu Jesus foi ferido por mim. Amém? Adoremos a Ele. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida.
rendemos graças ao teu nome. Oh, porque sabemos que o Deus Todo-Poderoso se rendeu naquele dia. Oh, Ele nos redimiu. Ele se entregou por nossos pecados. E Ele se entregou naquela cruz. E naquele dia, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem é Ele? Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é Deus soberano, magnífico em poder e graça, mas também conhecido como homem de dores, que se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores, e com isso provou o seu imenso amor naquele dia. O seu nome gritaremos, proclamaremos e viveremos respeitando aonde estivermos, até que Ele venha. O nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Sobre todo nome é o seu. Ele me amou tanto, e quem sou eu? Como reagir a esse amor? Deixou sua glória e veio aqui por me amar. Carregou uma cruz em meu lugar. Como reagir a esse amor? Tudo Ele fez em meu favor. Eu te agradeço, meu Senhor. O teu nome eu gritarei, Jesus, para sempre adorarei. Jesus, alto preço Ele pagou, seu sangue derramou por mim. Jesus,
Diga o nome dele. Para sempre adorarei. Alto preço ele pagou. Por nós. Mais uma vez a ele. O seu nome eu gritarei. Jesus, para sempre adorarei. Jesus, alto preço ele pagou. Seu sangue derramou por mim. Ele é Jesus. Ah, que maravilhoso é saber que o sangue vertido na cruz nos deu livre acesso. Amém? Quantos aqui foram salvos pelo sangue de Jesus? Digam glória a Deus. É estranho dizermos, né, que celebramos a morte do Senhor na cruz. Celebramos sim com pesar. Tem um sabor agridoce esse dia. É um sabor meio amargo, mas cheio de doçura, porque se não fosse o sangue derramado na cruz, nós não estaríamos aqui. Só quem sabe o quanto foi perdoado e o muito que foi perdoado, muito ama. Amém? Vamos declarar esta verdade a Ele. Aleluia. O sacrifício vivo se entregou por mim. Com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, semblante era de dor. E a todos que feriu lá no Calvário perdoou. Subiu sem nada reclamar, Cordeiro imaculado, Cristo sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história antes e depois, pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue. Fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue. Precioso sangue de Jesus, precioso sangue de Jesus. O sacrifício vivo, eu quero ser pra Deus, tão puro e agradável como ofereceu. Com a sua verdade vou me comprometer e ser exemplo vivo
forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor. Precioso sangue de Jesus. Precioso sangue de Jesus. Precioso. Você pode declarar nessa tarde, igreja: fui salvo. Fui salvo pelo sangue. O sangue de Jesus que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor. Precioso sangue de Jesus. Precioso sangue de Jesus. Precioso sangue de Jesus. Ó Deus, nós te honramos nessa tarde, Senhor. Nosso coração transborda de alegria. E como foi dito aqui, Senhor, é um sentimento, um paradoxo dentro de nós. Parece haver uma contradição num dia que o Senhor sofreu tanto, marcado, Deus, pela morte do Senhor. Um dia que para nós cristãos se tornou um marco da nossa vitória, Senhor, da nossa redenção, do nosso perdão, pois o sacrifício dos sacrifícios foi feito, Senhor. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi sacrificado. Teu sangue foi vertido na cruz, e graças a este sangue, Senhor, fomos lavados de nós mesmos, Senhor, lavados dos nossos pecados, lavados, Senhor, e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Como não adorá-lo, Senhor? Como não separar, ó Deus, nessa tarde um tempo para glorificar o Teu nome? Como não erguer a nossa voz, as nossas mãos e dizer aleluia, hosana ao nosso Rei, aquele que foi morto, é verdade, mas ressuscitou. Hosana, aquele que venceu a morte, venceu o inferno e vive para todo sempre. O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que se deu por nós, a maior de todas as ofertas. Jesus, nós te adoramos, Jesus. Separe alguns minutos para dar glória a Deus. Aí onde você está, você pode liberar palavras de adoração. Você pode honrá-lo também com a sua voz, com as suas palavras. Você pode liberar palavras dizendo a Ele: Santo, 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 Santo é o Senhor. Oh, toda a terra está cheia da sua glória. A Ele a honra. Nós nos rendemos diante do Cordeiro de Deus, pois não se achava quem fosse digno de desatar os selos, de abrir o livro. Mas então foi dito: não chore, João, eis aqui o Cordeiro de Deus. Ele é digno,
Ele é digno de desatar os selos, de abrir o livro. A Ele a honra, a Ele a nossa adoração, a Ele o nosso cântico, a Ele, somente a Ele. Por isso levantamos as nossas mãos nesta tarde, por isso levantamos a nossa voz nesta hora, e mais uma vez declaramos em alto e bom som: nós fomos salvos. Fui salvo pelo sangue. Aleluia. Fui curado pelo sangue. Fui liberto pelo sangue. Fui comprado pelo sangue. O sangue de Jesus, que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor, precioso sangue. A igreja pode declarar: fui salvo. Fui salvo pelo sangue. Ouça a tua noiva, Senhor, redimida nessa tarde. Aleluia. Vamos aplaudir o sangue de Jesus. Dê a Ele o seu melhor aplauso. O único digno merecedor. Jesus. Jesus Cristo. Nome sobre todo nome. Seja adorado, Jesus. Seja exaltado, Senhor. Aleluia. Graça e paz, igreja. Vamos sentar em nome dele. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Que tarde maravilhosa. E como a Camila bem disse aqui, essa é uma tarde que tem esse gosto agridoce, né? Porque há muito de amargo na data de hoje, de sofrimento, de dor, de lágrima, mas também há um misto de alegria, de feito, de estar consumado, de palavra cumprida, de libertação e perdão e redenção para nós, a sua igreja, a igreja de Cristo. Nós estamos alegres, como disse o salmista, porque grandes coisas Deus tem feito por nós. Amém? Queridos, antes de qualquer coisa, daqui a pouco a gente vai entrar já na palavra. Eu gostaria de liberar as crianças que hoje, porventura, estejam aqui conosco, hoje de 4 a 9 anos. Então as crianças aí de 4 a 9 anos estão liberadas para receber o investimento aí do Papai do Céu na nossa escolinha, né? Podem subir. E hoje nós não temos maternal, tá bom? As crianças só de 4 a 9 anos nessa tarde. Também deixa eu identificar aqueles que porventura estão nos visitando hoje pela primeira vez. Ô pastor, é a primeira vez que eu venho aqui, sou convidado. Você pode levantar a sua mão se você assim desejar. E quero dizer a você, visitante, nessa tarde, seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo. Como é que nós recebemos os nossos visitantes aqui? Deus abençoe vocês.
Você que está aqui nos visitando pela primeira vez, depois você procura a Ana, a Bia, Juninho também, né, Juninho? Pode retirar um presente da igreja para você que é visitante, tá certo? Quero que você deixe a sua Bíblia aberta no Evangelho de Marcos, enquanto nós adoramos o Senhor sentados mesmo, tá? Deixa aí a sua palavra de Deus já aberta, a gente já vai daqui a pouquinho entrar no texto da palavra do Senhor, e sentado mesmo nós vamos adorar a Deus. Aleluia. Vamos continuar agradecendo ao Senhor pelo sangue e por ter nos tornado mais alvo do que a neve. Aleluia. Eu, pecador, miserável e ferido, estava cego e perdido, sem esperança para viver. O pecado separou-me, a morte me aprisionou. O abismo era profundo, seu olhar me encontrou. Um caminho criou sobre toda a escuridão. O seu trono deixou para habitar meu coração. Ali, naquela cruz, minha dívida pagou. Quebrou todas as cadeias e agora livre sou. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, das trevas me tirou e agora estou na luz. Obrigada, Pai. Ele morreu em nosso lugar. Morreu em meu lugar, meus pecados carregou. Então no terceiro dia, meu Jesus ressuscitou. A morte foi derrotada, tenho vida eterna enfim. Pois eu fui transformado, meu Jesus morreu por mim. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, das trevas me tirou e agora estou na luz. Nada se compara, Pai, nada se compara ao poder que há no sangue de Jesus. Jesus, agora somos filhos, redimidos pelo sangue de Jesus. Jesus, nada se compara ao poder que há no sangue de Jesus. Jesus, agora somos filhos, redimidos pelo sangue de Jesus. Jesus, obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, das trevas me tirou e agora estou na luz. Obrigada, Senhor. Nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a vontade da carne, mas creem e vivem como lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. E ainda que o vosso pecado seja mais vermelho que o escarlata, o Senhor o torna mais alvo do que a neve. Aleluia. Vamos declarar isso a Ele? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Glória a Deus pelo sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 14. O verso que nós vamos ler é o de número 50. Daqui a pouco a gente adora mais o Senhor. Às 15 horas, a famosa hora nona, eu gostaria de estar em oração com a igreja. Não por uma questão mística, mas foi o momento em que Cristo disse: Pai, está consumado. Está consumado. Marcos capítulo 14, verso 50, a palavra de Deus diz assim, irmãos: então, deixando-o, todos fugiram. Vamos comigo? Mais uma vez? Então, deixando, todos fugiram. Eu penso que esse é um texto que nós já conhecemos. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da Tua palavra santa, linda, tremenda, poderosa. Palavra, Deus, que nós ansiamos ouvir e entender. Palavra, Pai, que tem o poder de transformar a nossa sorte, mudar a nossa história. Meu Deus, está escrito inclusive que ela é poderosa, uma vez em nós enxertada, para salvar a nossa alma. Meu Deus, eis-nos aqui nesta sexta-feira, para ouvir mais uma vez a Tua voz. Queremos dizer diante de Ti, Senhor, de forma muito clara, que a voz que nos interessa é a Tua. Por isso também oramos e lhe pedimos, Deus, que nos livre de qualquer outra interferência, qualquer outra voz, qualquer outro ruído que não seja, que não venha de Ti, Senhor. Dá-nos discernimento, para que a gente consiga separar a Tua voz de tantas outras vozes, ruídos e barulhos. A voz, meu Pai, que nos importa é aquela que vai gerar em nós a fé em Ti, Senhor. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então trata conosco, fala conosco, nós lhe pedimos através da Tua palavra, alcança o nosso coração nessa tarde. E a igreja do Senhor diga amém, amém. Esse texto, essa frase, mesmo sendo uma frase triste, ela marca o momento em que Jesus está sendo entregue, inclusive debaixo de traição. Acredito que vocês devam se lembrar do traidor. Como é que era o nome mesmo do traidor, irmãos? É essa peça aí mesmo, Judas. Ele havia negociado a traição e a entrega de Cristo por algumas moedas de prata. E ele então diz: Rabi. Jesus está orando no Getsêmani. O texto diz que em agonia, esses são os últimos momentos que antecedem a crucificação, que vai acontecer numa sexta-feira como essa. A agonia era tão grande que o suor dele se transformava em gotas de sangue.
Ele chega a orar dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele vem viver e praticar aquilo que ele nos ensinou a orar no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E então ele se levanta, está na hora, os discípulos estão dormindo, uma vez, duas vezes, então vamos embora, chegou a hora. E quando eles se levantam, lá chega Judas com uma multidão, vara-paus, pedaço de porrete. E Judas vem com a cara deslavada, Rabi, que quer dizer mestre, dá um beijo em Jesus. Era o sinal para identificar Jesus no meio dos outros. Então se avançam os guardas para prenderem Jesus. Nós conhecemos a história. Pedro, mais afoito dos discípulos: mestre, feriremos a espada. E quando se vê a orelha de um servo romano chamado Malco, já estava no chão, cortado. Jesus repreende Pedro e faz o primeiro reimplante de orelha da história. E então se deixa levar. É interessante que o próprio Cristo vai dizer que eu dou a minha vida, mas ninguém pode tomá-la de mim. Eu a entrego de livre e espontânea vontade. E é assim que o nosso Cristo vai para a cruz. Não antes de sofrer bastante, ser castigado, açoitado, humilhado, uma coroa de espinhos. Nós conhecemos a história. E então o texto vai dizer que nesse momento do ápice de dor, em que Jesus ali é preso e os discípulos estão assustados, apavorados, o texto vai dizer que todos, igreja, todos fogem. Todos fogem. Quando eu olho para esse texto, eu queria conversar um pouquinho hoje com vocês sobre o tema lições de uma sexta-feira. Mas não é de qualquer sexta. É da sexta. A sexta-feira. E quando eu olho para esse texto, e normalmente nós lemos esse texto e falamos sobre a crucificação de Jesus, mas hoje é impossível para nós ouvir, ler, falar sobre isso, sem o viés da bagagem que a gente já carrega. A gente já tem um livro fantástico, fechado, completo, em que para nós é muito tranquilo a gente ler aqui: olha, então Jesus foi entregue, todos fugiram, a gente faz assim, ó a mágica, ó, e voltou, ressuscitou, está tudo bem, Jesus está vivo. Mas acredite, não foi tão simples assim para os discípulos, e é esse quadro que eu gostaria de pintar para vocês nessa tarde. E gostaria de convidar você a entrar comigo nessa história, que eu vou tentar ser breve. E ela está aqui em Lucas, no capítulo 24, para que a gente entenda o coração dos discípulos assim que Cristo é preso, castigado e crucificado, morto. Entenda a frase, irmãos, Jesus, para aquele momento, Jesus está morto. Jesus morreu. O Jesus que nós seguimos, Jesus está morto. Mataram o nosso mestre. E agora? Será que tudo que nós ouvimos é verdade? Será que tudo que nós ouvimos ele falar, ensinar, procede? Será que estes mais ou menos 3 anos seguindo a Jesus foram anos desperdiçados, jogados fora? Fomos enganados? Aquele que nós enxergávamos como o rei de Israel, o Messias prometido, está morto. Perceba o coração despedaçado dos seguidores de Jesus. Todos nós aqui hoje somos seguidores de Jesus. Escute essa história, Lucas 24, a partir do verso 13, mas eu vou ler na NVT, a nova versão transformadora. Eu acredito que traz um pouco mais de clareza para a gente. Lucas 24, 13, a partir do 13. Diz assim: naquele mesmo dia,
2 dos seus seguidores, dos seguidores de Jesus, caminhavam para um povoado de Emaús, uma aldeia, a 11 quilômetros de Jerusalém. É uma boa caminhada, né, igreja? 11 quilômetros caminhando, dá para pensar em bastante coisa, dá para fazer muita reflexão. Então vamos imaginar a cena, vamos entrar aqui na cena. Os dois estão caminhando, eles começam a jornada, eles estão indo de Jerusalém para esta aldeia chamada Emaús. E eles começam a caminhada e algo interessante, pelo menos no mínimo interessante, acontece. O texto diz que no caminho, eles falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. O momento era esse. Para eles, Jesus está morto. Esse é o momento para eles. Eles não têm uma Bíblia pronta como a gente. Então eles, puxa vida, eles estão falando sobre o que aconteceu. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, a andar com eles. Consegue imaginar a cena? Eu estou conversando, então, rapaz, poxa vida, que coisa. Você viu? Mataram Jesus, e a gente, caramba, a gente estava acreditando, que coisa, o homem morreu, mas eu achei que ele não ia morrer, eu achei que ia acontecer alguma coisa diferente, mas que perdemos Jesus, e aí Jesus, o próprio Jesus entra. E aí? Vocês estão falando sobre o quê? Intruso, intrometido esse Jesus, né? Eu peço a Deus que Ele continue se intrometendo na minha vida todos os dias. Todos os dias. O senhor é muito bem-vindo para se intrometer nos meus negócios. Então o texto continua dizendo que o próprio Jesus se aproximou, os olhos deles estavam, porém, que fechados, impedidos de reconhecê-lo. E então no verso de número 17, o próprio Jesus lhes perguntou: sobre o que é que vocês tanto debatem enquanto caminham? Sobre o que é que vocês estão conversando? Vocês estão debatendo sobre o quê? Eles pararam, ao clima do texto, o clima, com o rosto entristecido, eles estão abatidos, eles estão tristes, eles estão sem esperança. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Mas não é possível, o negócio está rondando. E olha que não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha rede social. Mas você está perguntando do que nós estamos conversando. Mas você deve ser uma pessoa fora da caixa. Você não mora em Jerusalém, você está saindo de Jerusalém com a gente. Todo mundo aqui só fala disso. Mas Jesus responde: mas do que? Quais coisas? De que coisas vocês estão falando? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Aí eles continuam. Ele era, perceba o tempo do verbo, ele era um profeta de palavras, ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais dos sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram, rapaz. Você não está sabendo disso não? Só se fala disso aqui em Jerusalém. Mataram o homem, os religiosos entregaram o homem era bom, rapaz, o homem era profeta. E vou dizer mais, verso 21, é o golpe da misericórdia. Olha o 21. E tínhamos esperança. Que frase, né, irmãos? Tínhamos esperança de que fosse Ele. E a gente colocou as nossas fichas todas nele. A gente largou tudo para seguir esse cara. Nós mudamos os nossos planos, as nossas agendas, nossa vida orbitou em torno desse cidadão. E a gente chegou a crer, a gente tinha esperança, sabe, expectativa de que fosse ele que resgataria Israel. Almeida Revista e Corrigida traduz essa frase como: nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Nós esperávamos que fosse ele. Essa frase hoje de manhã entrou no meu coração com muita força, irmãos. Porque a gente espera muita coisa. E quem é que nunca teve expectativa frustrada? Você já se decepcionou
Você já se frustrou? Você sabe o que é você depositar suas fichas num projeto, num plano, e às vezes até, sei lá, numa aliança, numa amizade, e você vê aquilo ruir, aquilo desabar, aquilo acontecer completamente diferente do que esperava, do que planejava. Eles estão diante do próprio Jesus, eles não reconhecem Jesus, eles não conseguem perceber que é o Cristo. Eles abrem o coração e dizem: a gente chegou de acreditar, sabe? A gente tinha esperança, a gente tinha expectativa, a gente achou que era Ele, Mas olha, ele morreu. Mataram Jesus. E Ele está morto. É verdade, no verso 24, que algumas mulheres, olha a conversa deles. Algumas mulheres do nosso grupo foram hoje de manhã cedo, hoje lá no túmulo, e voltaram contando uma história surpreendente. Elas disseram que o corpo tinha sumido e que viram os anjos, e os anjos disseram que Jesus estaria vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para verificar, e tudo de fato estava do jeito que as mulheres disseram. Mas eu vou te falar uma coisa, eles estão falando para o próprio Jesus. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor: não viram, não ouviram, ninguém viu Ele, ninguém vê Jesus mesmo, que é bom. E eles estão falando com quem? O próprio. Ver Jesus mesmo, que é bom, ninguém viu não. Aí Jesus vai abrir a boca. E no verso 25, Jesus vira para eles e diz: como vocês são tolos. A Arque traduziu: nécios, tardios de coração para crer no que os profetas disseram, lentos para acreditar nas Escrituras, lentos para acreditar. Como custam entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que existisse essa sexta-feira? Vocês entenderam? Era preciso que essa sexta-feira estivesse na agenda de Deus. Era necessário, profetizado foi, que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória. Então Jesus faz algo fantástico. O texto diz que então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Está Jesus pregando para eles sobre Jesus. É um negócio muito doido, né? Jesus: não, eu vou pregar para vocês o que a Bíblia diz, o que as Escrituras dizem, as profecias dizem sobre o Messias. E ele começou, afinal de contas, era uma caminhada de 11 quilômetros, dá para falar bastante coisa. É verdade que talvez não dê para esgotar todas as profecias que o Messias cumpriu, mas deixa eu te mostrar algumas. Coloca para mim, por favor, aqui, Samuel que está, né? O primeiro slide lá, por favor. Aquele primeiro. Isso. Algumas profecias cumpridas de Jesus. Nós não vamos entrar em todos as referências, mas depois você pode checar, você pode bater uma fotografia aí. Fotografia do meu tempo, né? Um retrato. Bom, a profecia dizia que ele nasceria de uma virgem, nasceu. E Jesus está explicando para eles os escritos, as profecias cumpridas. Ele é chamado de o descendente da mulher, que iria ferir a cabeça da serpente. Seu ministério iria começar na Galiléia, e começou. Ele é Deus conosco, Emanuel. Ele nasceria em Belém, descendente de Abraão. Seria da tribo de Judá, da linhagem do rei Davi. Próximo. Tem mais um. Foi desprezado e humilhado. Entrou de forma triunfal em Jerusalém, montado num jumentinho, como assim foi profetizado por Zacarias. Ele iria curar os doentes. Silêncio perante os seus acusadores, como uma ovelha muda. Ele não abriu a sua boca.
sortearam as suas vestes, ofereceram vinagre para Jesus beber. Ele foi crucificado entre 2 ladrões. São só algumas das profecias e tantas profecias que foram cumpridas em Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto Jesus caminha, Jesus está. Isso aqui foi profetizado sobre o Messias. Isso aqui foi profetizado sobre o Messias. É claro que não tinha isso aqui. Jesus está citando as Escrituras para estes 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estão desesperançados, eles estão quebrados, o coração está partido. Mas Jesus aponta pela Escritura, e então no verso de número 28, a gente já está terminando, talvez eu passe um pouquinho do horário, o que não tem problema. O verso 28 diz: aproximando-se de Emaús, eles estão chegando ao seu destino final. Jesus fez como quem seguiria a viagem. Eu vou continuar. Mas o texto diz que eles insistiram: fique conosco essa noite, porque já é tarde. Alguns vão se lembrar: fica, Senhor. Está denunciando a ideia, né? A idade, né? Tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Eles não têm ideia de com quem estão falando ainda, mas eles insistem: fica com a gente essa noite. E Jesus ficou. Que haja da nossa parte essa insistência. Jesus fica conosco, Jesus. Fica conosco hoje, amanhã, depois de amanhã, todos os dias da nossa vida. E Jesus então foi para casa com eles, irmãos, e no verso 30, milagre. Quando eles estavam à mesa. A mesa, irmãos. A mesa é um lugar de coisas maravilhosas. E na mesa ele toma o pão, ele abençoa o pão, e depois que parte o pão, o próprio Cristo lhes deu. Então os olhos deles foram abertos. Diga glória a Deus. No partir do pão, a gente também canta aqui: no partir do pão os nossos olhos se abrem. Os olhos foram abertos. E reconheceram Jesus. Ai meu Deus, que susto! E para o susto aumentar, a igreja, nesse momento Jesus desaparece. Aí você tem 2 opções. Ou você fica doido, você diz: meu Deus do céu, eu vi um fantasma, amarra, repreende. Você diz: rapaz, a história é verdadeira. O homem é real. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Eu pensei que na sexta a minha esperança havia morrido. Mas eu percebo que ainda que você tenha entrado aqui nessa tarde sem esperança, Jesus está vivo, querido. Há uma nova história para você. Não importa a situação ruim, a incredulidade na qual você esteja mergulhado, quão distante de Deus pareça que você esteja, e às vezes até está. É tempo de nós corrermos hoje para a cruz e para a obra que Ele realizou. Que nessa tarde o Senhor abra os nossos olhos e a gente perceba a esperança para cada um de nós em Cristo Jesus. Quando eles percebem isso, já estava tarde. Por isso que eles insistiram para Jesus ficar com eles, entrar na casa. E quando eles partem o pão e os olhos se abrem, eles reconhecem Jesus, e Jesus desaparece na mesma hora. O texto segue dizendo: imediatamente, eu vou resumir para você. Eles o quê? Vamos voltar a Jerusalém. Eles fazem o caminho de volta, 11 quilômetros de volta, para contar para os discípulos que eles tinham visto Jesus. E quando eles chegam e encontram Jesus, alguém diz: o Pedro está dizendo que viu ele também. E aí eles estão conversando. Meu irmão, como se não bastasse, no verso 35,
Eles estão falando de que viram Jesus, da experiência que tiveram quando os dois contaram como Jesus tinha aparecido, enquanto andavam pelo caminho, como haviam reconhecido ele, quando partiram o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles. Pai seja convosco. Meu Deus, vai assustar assim. Lá na IBN, né, irmão? Rapaz, nós vimos Jesus, acabamos de ver, vocês não vão acreditar. Jesus, a paz seja convosco. Ai, meu Deus do céu, misericórdia. E Jesus vai olhar para eles, eles se assustaram, ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. E no verso 38, Jesus pergunta: por que vocês estão perturbados? Imagina. Mas por que vocês estão perturbados? Porque o coração de vocês está assim tão cheio de dúvidas. Será que é só o coração deles que de vez em quando se esquece do que nos foi prometido? Será que são só estes discípulos que de vez em quando estão mergulhados numa sexta-feira tenebrosa que parece um ponto final da nossa história? Será que o Espírito Santo hoje não quer nos trazer à memória a verdade de que a sexta-feira é só uma vírgula? Mas a história não acabou. Ele está vivo. Há uma saída para mim e para você. Mas às vezes Jesus nos encontra com o coração mergulhado em tantas dúvidas, na incredulidade, na desconfiança. E Jesus pergunta para eles: mas por que vocês estão com o coração tão cheio de dúvidas assim? Vejam as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que eu não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem ossos como veem que eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhe as mãos, os pés. Mas o verso 41 continua afirmando que eles continuaram sem acreditar. Tomados, cheios de alegria e de espanto. É um mix, é um paradoxo. Meu Deus, é uma alegria, mas um susto, é um espanto, mas na felicidade. Será que é? É mesmo, mas será que não é? Não, mas não pode ser. Mas é. E então Jesus perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? Eles deram um pedaço de peixe assado, ele comeu. E então no verso 44, e eu estou terminando aqui, até o 48, em seguida Jesus disse: enquanto ainda eu estava com vocês, eu falei a vocês que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas, os salmos diziam ao meu respeito. Então, que texto lindo, irmãos. Ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. E disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer como numa sexta-feira como essa. Morrer como numa sexta-feira como essa. E ressuscitar como no domingo. Nós estaremos juntos celebrando aqui nesse lugar. Ressuscitar no terceiro dia. É que, atenção, Igreja Batista Nacional de Ribeirão Preto, é que a mensagem do arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. E essa mensagem chegou a nós nessa tarde. Como nós somos gratos ao Senhor. Como somos gratos à obra de Cristo na cruz do Calvário. Essa palavra é para mim e para você. A esperança para aqueles que hoje estão com o coração cheio de dúvidas, de incertezas. Meu Deus, será que realmente vale a pena ser um seguidor desse homem? Será que eu não tenho jogado o meu tempo fora, a minha vida fora? Eu não estou gastando os meus dias à toa? A resposta é um sonoro: vale a pena seguir a Jesus? Sim. Sim, vale a pena porque Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Podemos aplaudir o nosso Deus? Ele é o nosso Senhor. Você pode ficar de pé? Eu gostaria de orar com vocês nesse momento, nessa hora, e gostaríamos de declarar juntos em oração: está consumado.
Estamos na presença de um Deus maravilhoso, fantástico. Fecha os teus olhos. Ó Deus, nós estamos na tua presença. E em oração comigo, homens, mulheres, uma igreja que te ama. E que reconhece, meu Pai, a mensagem da cruz, a mensagem, o convite ao arrependimento. E nos aproximamos de Ti, Senhor, com as nossas dúvidas, com as nossas crises, mergulhados, ó Deus, muitas vezes nas nossas desconfianças e incertezas. Às vezes, ó Deus, cercados pela incredulidade. Meu Deus, pensando se realmente valeria a pena continuar seguindo ou não. Mas eis aqui o Senhor nessa tarde, que abre os nossos olhos. O Deus que abre os nossos olhos, o Senhor que abre a nossa mente, para que haja compreensão das Escrituras, para que a gente consiga enxergá-lo de forma clara. Meu Deus, estamos à mesa com o Senhor, e há um lugar para você, meu irmão, há um lugar para mim, há um lugar para cada um de nós, há um convite de Cristo. E no nome de Jesus é tempo de aceitá-lo, é tempo de abraçá-lo, é tempo de crer nessa palavra e recebê-la com o coração aberto. Separe alguns minutos para fazer a sua oração enquanto nós adoramos o Senhor nessa tarde. Você tem liberdade para falar com Deus. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a
Sim, eu amo. Sim, eu Igreja do Senhor, escute o que diz a palavra de Deus. Isaías 53:4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu gostaria de orar por você que tem enfrentado um problema, uma adversidade na área da saúde, ou conhece alguém que está enfrentando uma batalha nessa área, e que crê que Jesus Cristo ainda cura, ainda livra, ainda liberta, ainda sara, ainda opera maravilhas nos nossos dias. Tem alguém hoje que gostaria de receber essa oração? Deixa eu convidar os pastores para vir aqui na frente. E você que precisa, vem aqui na frente, por favor, para que nós possamos orar por você com imposição de mãos. Pode ser por você, ou você está aqui e diz: pastor, eu estou aqui, mas é a minha esposa, é o meu marido, está acamado, eu tenho um parente, um colega, está desenganado. Pode chegar bem perto, os pastores me ajudam aqui para impor as mãos, e nós vamos clamar a Deus. Em Tiago, no capítulo 5, a partir do verso 13, a palavra de Deus diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A igreja pode estender as mãos para cá, e vocês que estão aqui na frente, coloca a mão no coração, vamos orar por vocês. Os pastores me ajudam impondo as mãos. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nesta hora, nós usamos da autoridade que há no teu nome, o nome de Jesus de Nazaré, meu Deus, e nós clamamos a ti, ó Senhor, por uma unção, um fluir de cura, de libertação, meu Pai, sobre o teu povo, sobre a tua noiva. Meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos por milagres. Meu Deus, nós apresentamos a ti diagnósticos médicos, meu Pai, desfavoráveis. Em nome de Jesus, pode ir ungindo, em nome de Cristo, aonde existir, ó Deus, uma enfermidade, meu Pai, ainda que o doutor diga é incurável, não tem jeito, não há o que ser feito, meu Pai, está desenganado, o diagnóstico é desfavorável, é completamente, meu Pai, desfavorável, mas o Senhor é o dono da palavra final. Nós oramos nessa tarde, Deus, por uma intervenção do Senhor. Nós repreendemos, meu Pai, todo espírito de enfermidade, nós repreendemos do nosso meio este mal em nome de Jesus. Desde, meu Pai, desde uma dor de cabeça, uma enxaqueca, a um problema terrível no corpo, nos ossos, nas costas, nos nervos, em nome de Jesus, seja livre para a glória de Deus. Receba a graça da parte do Senhor, seja livre dessa dor, seja livre dessa doença, seja livre dessa enfermidade, receba a cura em nome de Jesus, pelas feridas do próprio Cristo. Seja liberto agora, agraciado agora, meu Deus, é no nome de Jesus que nós oramos.
Deus, e clamamos, meu Pai, a Ti. Vem unção que cura, que restaura, meu Deus, e passa com o Teu poder, não só aqui, mas aonde quer que exista alguém doente, enfermo, desenganado, acabado, aflito, desesperançado. Em nome de Jesus, nós clamamos, meu Pai, para que haja cura, restauração, não apenas física, mas também emocional, cura também na alma, em nome de Jesus. Que feridas sejam saradas para a glória de Deus. Nós oramos, meu Pai, para que milagres da parte do Senhor ocorram, aconteçam, nos visitem esses dias, em nome de Jesus. Clamamos pelo Teu agir, pelo Teu operar, pelo Teu fluir, para que haja libertação, pelo poder do nome de Jesus. Erguemos a nossa voz dizendo: seja livre, seja sarado, seja curado. Está consumado na cruz do Calvário, na cruz de Cristo. Nossas dores, nossas crises foram levadas em nome de Jesus. Eu digo: dor, doença, mal, saia, vai embora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante as mãos. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sejam abençoados em nome de Jesus. Livres para a glória de Deus. Livres, sarados em nome de Jesus de Nazaré. Levarei também minha cruz. Aleluia. Ter por uma coroa trocar. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem na cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, ter por uma coroa trocar. Podemos aplaudir o nosso Deus? Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Pode voltar para o seu lugar, querido, em nome de Jesus. Mas deixa eu já adiantar essa parte de doações enquanto eles passam. Inclusive pode passar aí as maquininhas. A gente deixou para o final, por conta do tempo mesmo. E se você trouxe seu dízimo, sua oferta, sua doação, pessoal que está em casa também no rodapé, vai aparecer aí para você as contas da igreja, chave Pix. Se assim você for movido pelo Espírito Santo a doar, ouvindo a voz do Senhor, está escrito: não endureça o seu coração, tá? Preparem a sua ajuda enquanto a gente louva, enquanto a gente adora sentado mesmo, e daqui a pouco a gente ora apresentando os nossos dízimos e ofertas. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e o fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas e tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. O meu Senhor
mais que as forças, bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e o fim. Bem mais que os mares, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas e tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Oh, por amor, sua vida entregou. O meu Senhor humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou. O meu Senhor humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Mais que tudo, Presente a Deus a sua ajuda, a sua doação, a sua oferta, se assim você tiver. Pai, nós apresentamos a Ti nossos dízimos, ofertas, a nossa doação diante daquele que entregou a maior das ofertas possível, Jesus. Pai, nós queremos consagrar o que temos diante de Ti. E o que nos move, Deus, não é a usura, não é a ganância, não é o medo, meu Deus, mas é a gratidão, é a alegria, meu Deus, de poder entender que tudo que temos, tudo que possuímos, e mesmo aquilo que viermos a ter, vem de Ti, tudo é para a Tua glória. Nós apresentamos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém, glória a Deus. Eles vão passar recolhendo, enquanto nós vamos prestigiar o nosso ministério, uma apresentação do Ministério de Dança. Pode chegar aqui e nós vamos recebê-los aplaudindo Jesus, que merece a honra.
a tinta do amor. Se lembra que cantos e contos contei da mesma história do amor de um rei que morreu de amor por quem sequer se importou. Deu sua vida por mim e para quem nele acreditar. Glória a Deus, vamos ficar de pé, igreja do Senhor. Deus abençoe vocês, queridos. Quero registrar então um convite para aqueles que aqui estão também acompanhando a gente online. E domingo se já celebramos e fazemos festa, porque na sexta ele morreu, a festa ela merece ser dobrada no domingo de ressurreição. Então estão todos convidados em nome de Jesus, amém? Fecha os teus olhos. Pai, obrigado por esse tempo na tua casa, louvamos o teu nome e somos extremamente gratos à obra na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é aquele que renova a nossa esperança. Os nossos olhos estão postos em ti, mesmo, meu Pai, e quando o Senhor nos encontra mergulhados em dúvidas e um coração apertado, com dificuldade de nos lembrar das tuas promessas, o Senhor não desiste de nós. Nós queremos dizer obrigado, Jesus. Leva, Deus, o teu povo para casa, livrando de todos os males, nos proporcionando, meu Deus, um final de semana debaixo de graça, de proteção, de livramento. Traga-nos, ó Deus, de volta para cultuá-lo no domingo, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que o amor do Pai, a graça do Filho Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, meu irmão, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos os seus, hoje e para sempre. E você que crê, diga amém. Vamos terminar aplaudindo o nosso Deus. Deus abençoe.